Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Dr. Ivan que realize a leitura de um versículo da Bíblia. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e, havendo dito isso, ficar firmes. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a ata. Por se tratar de sessão extraordinária, passamos direto à ordem do dia. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores, ao público presente e a todos que nos acompanham das suas casas aí pelas mídias e também nossos funcionários da casa. Ofício 06 de 2025 do Gabinete da Prefeita. Assunto: regime de urgência, projeto de lei. Senhor presidente, cumprimento cordialmente, venho à presença de Vossa Excelência requerer que a tramitação e a apresentação do projeto de lei ordinário, o qual concede recomposição salarial e dá outras providências, ocorra em regime de urgência, sendo o que havia para o momento, colocamos à disposição para esclarecimento que fizerem necessários. Senhor presidente, solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão do regime de urgência do projeto de lei número 004/2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiros e dar outras providências. Solicito ainda a realização de uma sessão extraordinária para a segunda votação dos projetos pautados, votados nessa sessão extraordinária. Não. É antes, né? Ofício 07/2025 do Gabinete da Prefeita. Assunto: convocação de sessão extraordinária. Senhor presidente, cumprimento cordialmente, venho à presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 22, inciso 3 da Lei Orgânica desse município, convocar duas reuniões extraordinárias para o dia 17 de janeiro de 2025, às 15h30, para a primeira e segunda votação do projeto de lei número 04/2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos auxiliares e enfermagem e parteiros e dar outras providências, e do projeto de lei número 05/2025, que concede recomposição salarial e dá outras providências. No que tange o projeto de lei número 05, gostaríamos de ressaltar que a Constituição Federal 1998 procedua em seu artigo 37, inciso 10, que a regulação de servidores públicos e os substitutos de que se trata. Artigo 4º do inciso. Artigo 39, somente poderão ser fixados, alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice, razão pela qual o índice de correção encaminhada é o INPC, ou seja, o mesmo índice utilizado nos anos anteriores pela administração pública, para todos os servidores do Poder Executivo e Legislativo do município de Canoinhas. Sendo que havia, para o momento, colocamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Ofício 08/2025 do Gabinete da Prefeita. Assunto substitutivo do projeto de lei 05/2025. Senhor presidente, cumprimento cordialmente,
venho à presença de Vossa Excelência encaminhar para a apreciação e votação dessa egrégea Casa Legislativa, em regime de urgência, o projeto de lei em anexo substitutivo ao projeto de lei número 05 de 2025, que concede recomposição salarial e dá outras providências, sendo o que havia para o momento, colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Ofício circular número 11 de 2025. O presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso das prerrogativas constantes no inciso 3 do artigo 22 da Lei Orgânica Municipal, combinado no inciso 1 e 2 do artigo 51 do Regimento Interno da Casa, convoca os senhores vereadores para a realização de sessão legislativa extraordinária e realizar-se no dia 17 de janeiro de 2025, às 15h30 da tarde do plenário desta Casa Legislativa, destinada a deliberar sobre projetos de lei solicitados pelo Poder Executivo por meio do ofício número 07 de 2025 do Gabinete da Prefeito. Projeto de lei ordinário número 004 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Projeto de lei número 05 de 2025, que concede recomposição salarial da outras providências. Também em conformidade com a resolução número 1164 de 2025, que altera o regime interno da Casa nessa sessão extraordinária. Após as votações, será realizada a eleição suplementar para o primeiro e segundo secretário da Casa. No ensejo, apresento protesto de elevante estima e consideração. Seria isso, senhor presidente. Passamos para a ordem do dia. Coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei 004 de 2025. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Coloco em deliberação do plenário a solicitação de uma extraordinária para a segunda votação dos projetos 04 e 05 de 2025. Está em discussão? Senhor presidente. Sim, vereadora. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha pelas redes sociais, público que nos acompanha presencialmente. Senhor presidente, são projetos realmente importantes. O projeto, principalmente quando a gente fala no repasse, todos os meses, né, esses profissionais estão trabalhando, né, na saúde e aguardando para que eles possam receber esse repasse. Então, esse projeto, os dois, são realmente projetos de urgência. Uma pena que os projetos de enfermagem, desde o ano passado, eles sempre vêm para esta casa sem o regime de urgência. Então, é sempre esta casa que tem colocado o regime de urgência neles. E nós sabemos que quem está na luta diária, trabalhando, precisa desse repasse. Mas eu gostaria, né, já adiantando o meu voto favorável em relação a esses projetos, eu gostaria de novamente alertar a essa Casa de Leis sobre essa questão de estarmos sempre colocando em primeira e segunda votação em extraordinária no mesmo dia. Então, fica aqui meu pedido, novamente, desde o ano passado eu tenho pedido para que a Prefeitura se agilize e envie os projetos para esta casa antes de a gente ter que atravessar e atrapalhar tudo e votar, assim, em regime de urgência. Então, eu gostaria que constasse em ata essa minha preocupação em relação a duas extraordinárias no mesmo dia. Seria isso, senhor presidente. Como citado, esses projetos, na realidade, a nossa base de atualização é pelo INPC, né? E ele foi protocolado essa semana, então não teria condições da gente fazer em tempo hábil maior do que isso. Haja visto que a folha de pagamento do município fecha dia 20. Então, no caso, esses dois projetos foram votados dessa maneira justamente porque o INPC só colocou oficialmente essa semana. Desde a semana passada o índice estava rolando já, né, num ditado mais popular, porém aquilo que baseia, que é a publicação oficial, saiu essa semana. E bem como o repasse, o depósito, todo mundo é de evidência
nacional, que o governo federal, alguns repasses, ele deu uma segurada no final de ano ali, através de uma decisão do STF, o repasse, assim que o repasse chegou, já foi enviado para essa casa e essa casa realmente colocou o regime de urgência. Seria isso. Senhor presidente, apenas por questão de ordem, o piso da enfermagem está aqui, já, o protocolo dele, com o protocolo em mãos, ele já está há mais tempo aqui nesta casa. Não foi essa semana. Vereadora, não, a gente optou por fazer em 2 sessões porque a gente já ia fazer essa votação essa semana, então ambos estão com prazo hábil para as autarquias fazer o repasse para os funcionários. Mais alguém que queira discutir? Senhor presidente, Sim. concordo com a fala da vereadora Tati, no sentido, né, do tempo, e esse projeto da enfermagem, ele já estava, né, o repasse da enfermagem do hospital já estava bem, se não me engano, no segundo dia após a extraordinária, né, a primeira extraordinária e segunda extraordinária. Então, é um recurso de uma significância muito importante, né, muito grande, e a gente não precisa... esse assunto, sim, eu entendo que é motivo de extraordinária, né, diante de tudo que a gente já discutiu aqui esse ano. Então, realmente, e chegou com o tempo de que a gente lesse, que a gente estudasse, que a gente, né, já conhecesse esses projetos. Então, eu acho que a gente precisa pontuar bem, né, com uma, assim, o que realmente é importante e significante para a gente colocar como extraordinária, né? Retorno àquela nossa discussão antiga, né, de que nenhum dos projetos que nós aprovamos na primeira, nós não, né, o que foi aprovado aqui na primeira sessão, ao meu ponto de vista, eles tinham caráter extraordinário, né? Esse, sim, eu entendo ser. Mas seria isso. Muito obrigada. Mais alguém que queira discutir? Senhor presidente. Sim, vereador Gil. Senhor presidente, de praxe já esta casa aqui votar esses projetos de repasse, né? E eu vejo a preocupação da vereadora Tati com a questão de extraordinária em 2 votações no mesmo dia, mas são 2 projetos que não podemos deixar também para a próxima. E esse é o entendimento deles também. Já declaro o meu voto favorável, né? Esse repasse de 205.477 que é para o hospital lá. Isso aí, esta casa vem aprovando sempre. E também o INPC que é o repasse do salário dos servidores públicos. E bem entendido que são para os servidores públicos. Não é para esta casa, nem para prefeito, nem para secretários. É para os servidores efetivos. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador César. Eu também queria deixar meu ponto de vista aqui. Eu também deixo favorável já. Eu acho que nós aqui, vereadores dessa casa, quero agradecer a quem está prestando trabalho para nós, os funcionários aqui da casa também, mandaram os projetos no tempo hábil de nós estar lendo eles, estudando eles e vendo todos os pontos positivos. Eu acho que é que nem a vereadora Tati falou, e hoje o Baiano, eu acho que nós temos que dar prioridade para extraordinária esses tipos de projetos, né, que ajuda principalmente o Hospital de Canoinhas, que estão lá prestando serviço dia e noite, sempre estão correndo para salvar as vidas aí. Então, eu também deixo meu voto favorável também. Obrigado. Seria isso, presidente. Continue em discussão. Senhor presidente. Vereador Jubanski. Só para ajudar um pouco na discussão, eu ouvi os vereadores falando, acho que hoje a discussão seria os 2 projetos, né? Então vamos continuar na discussão dos 2 projetos, a gente tem que votar. E como bem o vereador Gil falou também, além de prefeito, vice, vereadores, também os comissionados não terão esse reajuste, são mais para os... Sim, não terão. Exatamente só os efetivos. Só para ajudar na discussão, né, que são os 2 projetos que estão em discussão hoje. A questão de extraordinária, senhor presidente, já que, né, as nossas colegas falaram, eu sou de acordo de tudo que vem para a Câmara, a gente analisar, ler com tempo hábil, mas botar em votação, botar em pauta, até a vereadora Tati falou que está desde dezembro aqui, né, para outubro, e 9 de janeiro. E a gente vai empurrando daqui a pouco para frente, como já aconteceu nessa casa, e acaba não votando. Então, acho que tem que ser feito. A extraordinária está aí mesmo para fazer. Como a gente falou hoje, 2 projetos muito importantes. Um deles, que é o reajuste, ele chegou só agora a conhecimento também do Executivo, por isso que chegou hoje para a extraordinária.
Seria isso, senhor presidente, só para contribuir na discussão. Mais alguém que queira discutir? Eu também quero me posicionar dizendo que sou favorável à fala aqui dos meus colegas e vendo a necessidade de ser dessa forma extraordinária essa votação. Mais alguém que queira discutir? Senhor presidente, Vereador? eu acho importante toda a comunidade, eu fiz um convite nas minhas redes sociais para acompanhar a sessão, para que toda a comunidade tenha a oportunidade de ver o que o vereador Jubanski falou, né? Que nós aqui da casa não recebemos esse aumento, esse repasse do INPC. Isso é importante para que as pessoas conheçam um pouco do processo da legislatura e que algumas falas que saem por aí, às vezes, de nós vereadores, elas não sejam fake, né? Sejam a realidade do que acontece dos fatos. Acho muito importante também a urgência, porque a Folha, como foi dito, roda na próxima semana, já na segunda-feira, e muitos servidores que me procuraram perguntando, esse ano vai ter, não vai ter, mas aí o presidente bem colocou ali que o INPC foi nessa semana, né, registrado, e aí a gente faz essa ressalva importante que assim colocado já foi para votação e é uma diferença para muitos que faz na questão salarial. Então quero colocar aqui já, né, o meu posicionamento de voto favorável aos dois projetos. Mais alguém que queira discutir? Senhor presidente, posso só esclarecer um detalhe? Talvez não tenham entendido a minha fala. Eu não sou contrária à sessão extraordinária e à urgência desses projetos. Eu concordo que eles são urgentes e precisam ser votados. A minha única preocupação é as duas, uma em seguida da outra. Só para esclarecer isso, então, senhor presidente. Por questão de ordem, como a vereadora foi citada, ela tinha direito à resposta. É importante frisar que o regimento nosso interno prevê que, a partir da citação nominal, cada vereador tem, sim, o direito à réplica. E para finalizar aqui, não digo para finalizar a discussão, porque democracia nenhuma absoluta, a gente gostaria de pontuar que esse reajuste ele não se aplica para vereadores, prefeitos, vice e cargos em comissão. Haja visto que vereador teria que ser e prefeito teria que ter uma decisão do STF, que a pontuação do nosso vencimento, que no caso é uma ajuda de custo, teria que ser votado em uma legislação anterior. Da mesma maneira, os cargos do Executivo e os cargos em comissão tiveram leis aprovadas esse ano para sua descrição, então não se aplica nenhum reajuste, já que a lei foi feita esse ano, então não tem como a gente fazer essa recomposição salarial de um cargo recém-criado. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado a realização de uma sessão extraordinária para votação dos projetos referidos. Coloco em votação e discussão o projeto de lei número 04 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Está em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 04. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 05 de 2025, que concede recomposição salarial e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo que queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 05 de 2025.
Por se tratar de sessão extraordinária, não teremos explicações pessoais. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa presente reunião, marcando outra em regime extraordinário para logo em seguida.